estarmos aqui, porque o nosso Deus é esse castelo forte que nos protege nas lutas da vida, que nos amou e deu a vida do seu Filho por nós. Essa é a razão do nosso culto, é a razão da nossa adoração, é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Nos reunimos para buscar a presença do Senhor, agradecer ao Senhor porque durante toda a história Ele tem cumprido a sua promessa, feito com que sua igreja avance e que as portas do inferno não tenham poder sobre ela. E nós louvamos a Deus nessa noite por causa disso. E queremos buscar a sua presença para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo. Queremos buscar a sua presença para chegar-se diante dele e confessar quão pecadores e indignos somos e quanto confiamos na sua graça, na sua misericórdia e no sangue derramado naquela cruz por nós, para nos limpar dos nossos pecados. Também chegamos a Deus para dedicar a Ele a nossa vida, o que somos, o que temos, para dizer ao Senhor que a gente depende dEle, que a gente confia nele, que a nossa vida só tem uma razão de ser e um significado, viver para Ele, para a sua glória, né? E chegamos à sua presença também nesse instante para dizer: Senhor, fala ao nosso coração. Abre não apenas os nossos ouvidos, mas abre a nossa mente, o nosso coração para entendermos a Tua palavra. Precisamos urgentemente ouvir a Tua voz. Precisamos ser transformados pelo Teu Espírito. Precisamos quebrantar o nosso coração na Tua presença. E é nesse espírito que eu queria convidar você a se colocar diante de Deus agora, a buscar o Senhor em oração, a orar a Deus por sua vida, para que o Senhor fale com você. Orar a Deus pelo irmão que está do seu lado, pela pessoa que está do seu lado, por cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Que saiamos daqui nessa noite convictos de que ouvimos a voz de Deus, estivemos diante dEle, fomos por Ele transformados. Levante a sua voz a Deus e peça ao Senhor que passe por cima de todas as limitações humanas nesse momento e fale de forma clara às nossas vidas e ao nosso coração. Pai bendito, Deus amado, esta é a razão de estarmos aqui. Estamos aqui em obediência à tua convocação e ao teu chamado. Estamos aqui atendendo, Senhor Deus, a ordem do Senhor, de separarmos esse dia para buscarmos a tua face e presença, para dedicarmos esse dia ao Senhor, para colocar o nosso coração somente na presença do Senhor, buscando conhecer a tua palavra, a tua vontade para as nossas vidas. Te louvamos, ó Senhor Deus, porque podemos estar diante de Ti nesta manhã em culto, como comunidade, como igreja. Durante o dia, Senhor Deus, também buscamos a Tua face e presença. E agora, nesse momento de culto, onde nós cantamos os Teus louvores, onde nós falamos da Tua grandeza, da Tua maravilha, onde fomos impactados, ó Senhor Deus, por esse momento tão gostoso de comunhão dos santos, onde o Teu Espírito atua, renovando a nossa fé, a nossa vida, o vigor da nossa alma. Ó meu Deus, muito obrigado pelo perdão e pelo sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Muito obrigado porque podemos confessar ao Senhor e abrir ao Senhor a nossa alma, falar das nossas fragilidades, dos nossos pecados, da vileza e da maldade do nosso coração. Clamar ao Senhor que nos santifique, porque queremos ser puros e limpos, ó Senhor Deus, pelo sangue de Jesus. Queremos viver uma vida que agrade ao Senhor. Por isso, Pai amado, nós necessitamos de que o Senhor nos fale ao coração. Precisamos urgentemente ouvir a voz do Senhor. E clamamos que o Teu Espírito, Senhor Deus, tenha plena e total liberdade em nosso meio nessa noite, para falar a cada vida aqui presente nesse lugar. Faz com que saímos daqui, Senhor Deus, tocados e transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Desejosos de viver a nossa vida inteiramente para o Teu agrado, Senhor. Tenha compaixão e misericórdia do Teu povo. E recebe o culto que prestamos ao Senhor. Se agrade nesse culto que prestamos ao Senhor. E manifesta a Tua glória ao Teu povo, Senhor. Em nome e no amor de Jesus, rogamos a Ti, Pai.
Amém, Senhor Deus, amém. Deixe-me convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E depois sermos guiados ao texto paralelo de Mateus, capítulo 6. Mas vamos começar por Lucas. Verso 1 e verso 2. O verso 2 somente a primeira frase. Diz assim, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 1 e o verso 2. De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então eles os ensinou. E aí eu convido você a ir ao texto de Mateus, capítulo 6, que é o texto paralelo, onde eu queria que a nossa atenção ficasse focada. Mateus, capítulo 6, versos 5 ao verso 15. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que esse texto da palavra de Deus nos guie nesse momento onde nós nos colocamos diante dele para buscar ouvir a sua voz. No boletim de hoje, nós trouxemos uma palavra de Spurgeon, grande pregador do século XVIII, em inglês. Ele diz: quando não temos vontade de orar, é um alerta que devemos orar mais. É o conselho de Spurgeon para identificar frieza espiritual no nosso coração. Irmãos, neste ano de 2017 foi um ano em que se falou muito de reforma protestante. Se falou bastante dos 5 solas. Se falou muito dos personagens daquele movimento que mudou e transformou o mundo. Ouvimos muito sobre John Wycliffe. Ouvimos sobre John Hus. Ouvimos sobre Lutero. Ouvimos sobre Zwinglio, ouvimos sobre Calvino, ouvimos sobre John Knox, servos, homens de Deus que foram tremendamente usados por Deus naquele movimento que revolucionou o mundo. Mas, se pararmos para observar a vida de todos esses homens,
foram homens marcados por uma vida de oração. Todo o movimento que hoje nós celebramos, que nessa próxima terça-feira, dia 31 de outubro, celebramos, é resultado de pessoas que se prostraram diante de Deus, que foram inconformados com a sua época, que clamaram a Deus por uma intervenção, que pediram a Deus que usasse de misericórdia para com as suas vidas, para com a igreja dele, para com o mundo. Se falou no resgate muito esse ano da centralidade das Escrituras e das antigas doutrinas da graça. Mas, como eu enfatizei, a reforma não foi apenas um movimento ou um chamado a essas antigas verdades. A reforma foi, sobretudo, um chamado e um clamor comunitário e coletivo à oração. Deus chamou a sua igreja, a comunidade cristã, a um quebrantamento, ao arrependimento, a um despertamento espiritual, a um avivamento. Deus chamou a sua igreja à oração. Ouvimos falar muito também nesse ano que a igreja precisa de uma reforma nos dias de hoje, tal qual aconteceu há 500 anos atrás. É verdade. Os mesmos sintomas do misticismo, o mesmo sintoma da religiosidade legalista, fria, sem compromisso e sem vida, é marcado no evangelicalismo e na cristandade dos nossos dias. Mas pouco se falou do motor que levou a igreja 500 anos atrás a ser visitada pelo Espírito Santo de Deus. Joelhos no chão, oração. E eu gostaria nessa noite de falar sobre esse legado, às vezes não tão anunciado, às vezes não tão chamado. E a necessidade que nós temos na nossa época a ouvirmos o chamado de Deus para uma vida de oração. Oração particular, pessoal, mas sobretudo oração comunitária, coletiva, enquanto igreja do Senhor. O texto de Mateus capítulo 6, associado com Lucas capítulo 11, nos apresenta a resposta de Jesus à solicitação dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Foi esse o pedido, era esse o clamor. Depois de perceberem, de observarem a vida de Jesus de oração, eles chegaram à conclusão que não sabiam orar, que não tinham disciplina nessa prática, que não sabia pelo que se colocar diante de Deus. E por isso chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E então, o que nós temos em Mateus capítulo 6, versos de 9 a 15, como conhecido e chamado a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, é a resposta de Jesus ao pedido, à solicitação e ao clamor de seus discípulos. Talvez nós não experimentamos um movimento semelhante ao que aconteceu há 500 anos atrás. Talvez nós vivemos um cristianismo muito apático, muito influenciado pelos valores de uma sociedade em rebelião contra Deus. Ao invés de transformarmos o mundo, somos muitas vezes transformados pelos padrões desse mundo, porque nos falta oração, porque nós não sabemos orar convenientemente, porque não temos buscado o Senhor em oração. E talvez seja relevante clamarmos a Deus, ou fazermos essa oração e esse pedido que os discípulos de Jesus fizeram. Senhor, ensina-nos a orar. Move o nosso coração à oração. Coloca desejo na nossa alma de estar na Tua presença. Talvez mais do que nunca, é isso que a igreja dos nossos dias tem precisado. A reforma, meus queridos, foi também
esse despertar para uma vida de oração na presença de Deus. E a resposta de Jesus nesse texto é aquilo que a igreja dos nossos dias precisa. E em primeiro lugar, Jesus orienta e dá uma correção dos erros e dos vícios religiosos que são desassociados da palavra de Deus e que são comuns na prática de oração das igrejas. Se não, veja comigo o verso 5 ao verso 8 de Mateus capítulo 6. Quando orardes, ele começa ensinando, ou partindo do pressuposto de que os discípulos oravam, mesmo não sabendo orar convenientemente. Mas eles oravam. E orar é buscar a Deus, é ter fome de Deus, é querer ter contato com Deus, é colocar diante de Deus a nossa vida, as nossas ansiedades, aquelas coisas que inquietam e que incomodam o nosso coração. Nós fomos criados para Deus. E a nossa alma sente falta dele. Mas muitas vezes nós não conseguimos dar ouvidos a essa necessidade do nosso coração e da nossa alma. O mundo, o Deus desse século, nos ocupa com tantas demandas que a gente não tem tempo para Deus e não tem tempo para oração. Mas Jesus parte do pressuposto que nós deveríamos ter como costume orar. Quando o texto no verso 5 do capítulo 6 começa dizendo quando vocês orarem, pressupõe que Jesus considerava que eles oravam. Como judeus, pelo menos 3 vezes por dia. Ou 5 vezes por dia. Na primeira hora da manhã, às 6 horas da manhã. Na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã. Na sexta hora do dia, ao meio-dia. Na 9ª hora do dia, às 15 horas. E no final do dia, às 6 horas da noite. Eles tinham horários de oração. As religiões semíticas tinham esse costume, têm esse costume. Assim fazem também os muçulmanos. Assim fazem também os judeus. Eles têm disciplina em horas de estar diante de Deus. Nós, cristãos, também temos alguns costumes de oração. Oramos ao levantar pela manhã. Oramos diante do de jejum, do café da manhã. Oramos no almoço. Oramos no jantar. E oramos quando vamos dormir, sondando o nosso coração e pedindo a Deus que proteja-nos na noite, agradecendo pelo dia. Geralmente fazemos isso. Mas os discípulos faziam isso. Mas eles tinham consciência que isso não era suficiente. E que talvez fizessem isso de forma mecânica. E que talvez fizessem isso sem o conteúdo correto, ou as prioridades corretas. Por isso pediram a Jesus: Senhor, nos ensine a orar corretamente. Nos ensine a orar convenientemente. Nos ensine pelo que nós devemos orar. E Jesus então parte desse pressuposto que a oração é alguma coisa comum na vida deles. Como também partimos do pressuposto que a oração deva ser alguma coisa comum em nossas vidas. Mas eu sei, você sabe também, que a oração é muito negligenciada por nós. Pessoalmente, a gente, quando trabalha com as mulheres em aconselhamento, ou com os homens também que temos feito esse trabalho, nós percebemos que uma das maiores dificuldades da família é manter disciplina no culto familiar e doméstico. Mantermos isso, e é uma dificuldade, porque as demandas engolem isso.
E muitas vezes nós não priorizamos isso. Temos dificuldades de manter uma vida de oração regular. Temos dificuldade de manter uma vida de oração com conteúdo, com profundidade, com intimidade com Deus. Às vezes, soltamos a nossa voz, mas às vezes sentimos que soltamos a nossa voz no vazio. Porque não experimentamos respostas, ou intimidade, ou comunhão com Deus. Os discípulos percebiam que Jesus tinha isso. E por isso eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, nos ensine a orar como o Senhor ora. E o Senhor Jesus, ao orientá-los, parte em princípio para corrigir os erros e os equívocos e as tendências pecaminosas na nossa vida de oração. Ele identifica com clareza 2 erros ou 2 equívocos gerais na vida de oração das pessoas. Primeiro, evite a vaidade e a hipocrisia. Ele diz: não useis de hipocrisia. Verso 5: não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, e gostam de orar em pé nas esquinas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E o Senhor vem tratar alguma coisa no coração dos discípulos que eu sei que precisa ser tratado no meu e no seu coração. Há uma necessidade nossa de ser visto pelas pessoas. Há uma necessidade nossa de reconhecimento. Há uma necessidade nossa de ser notado pelas pessoas. Isso parece que nos empresta significado. Nos sentimos diminuídos ou menosprezados se não somos observados pelas pessoas. Nos chateamos quando passamos por alguém e as pessoas não nos cumprimentam, ou ignoram a nossa presença, ou não percebem a nossa presença. Muitas vezes trabalhamos na vida da igreja, dedicamos tempo e esforço em algum trabalho, em alguma obra da igreja, e quando não recebemos elogios ou reconhecimento pelo nosso esforço e nosso trabalho, nos abatemos com isso. Jesus sabe da natureza humana e sabe que nós temos essa tendência no nosso coração por causa da queda. Jesus sabe que a tentação que Satanás trouxe ao primeiro casal no Éden gerou em nós isso. Querer ser percebido, querer ser visto, querer ser reconhecido. E ele diz: você vai ter que lutar contra essa tendência para que isso não afete a tua comunhão com Deus. Quando você for orar, trabalhe isso no seu coração, evite isso no seu coração. Na sua vida comunitária, não faça as coisas ou não seja motivado pelo aplauso ou pelo reconhecimento. Evite isso, o que ele chama de vaidade e de hipocrisia. Em segundo lugar, ele diz: evite a ideia de oração ou de piedade por auto-merecimento. Ou seja, vou fazer algum esforço espiritual para atrair a atenção de Deus. Ou vou me sacrificar num jejum ou numa vida de oração para que Deus olhe para mim e se apiede de mim e tenha piedade de mim e veja o meu esforço, veja a minha espiritualidade e me conceda o que eu peço. Evite a ideia do auto-merecimento. Não useis de vãs repetições, achando que pelo seu muito falar você será ouvido.
não é por isso que Deus atende a sua oração. Não é porque Deus se apieda do seu sofrimento. Não é pelo seu muito falar que você será ouvido. As pessoas geralmente, quando leem esse texto, ficam confusas e dizem: pastor, então nós não temos que estar orando por um mesmo motivo o tempo todo. Eu digo: não é isso que o Senhor está falando. Ele não está proibindo a repetição. Ele não está proibindo que você insista com Ele por um motivo que é justo e digno. Pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu oro pelos meus familiares e há muitos anos e ninguém se converte. Né? Devo continuar orando por eles? Sim, deve. Isso não é isso que o texto está proibindo, meu querido. Ou tenho um problema na minha vida, um pecado insistente, que eu luto com ele, que ele reluta em me fazer cair. E eu clamo a Deus, tenho clamado a Deus para que Ele me liberte desse pecado. E Ele sempre insiste: pastor, o pecado está lá presente na minha vida, pulsando o tempo todo. Devo deixar de orar por esse pecado? Eu digo: de jeito nenhum, meu querido. Ore e coloque diante de Deus até você obter vitória sobre esse pecado. O próprio Senhor Jesus foi quem nos estimulou a isso, quando disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Insista com Deus. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo que a gente não deve usar de vãs repetições. Ou seja, achar que pelo muito falar será ouvido. Repetir rezas. E aqui eu digo a você que talvez esse não seja um problema de determinada religião, como o catolicismo romano, que manda com que pessoas rezem terço e repitam rezas prontas. Jesus está dizendo que a gente tem que ter cuidado com os vícios em nossas orações, em palavras que nós costumamos selecionar para estar presente na nossa oração, que para a gente não tem significado algum a não ser repetição. Vícios de oração. Ó Senhor, ó Pai amado e Deus eterno. Essas palavras são boas e verdadeiras se ditas de coração, mas se não repetidas de forma vã em nossas orações. Certa vez alguém foi repreendido ou chamado a atenção por uma pessoa que observava todas as vezes a sua oração, que ele repetia em cada frase que ele dizia: ó Senhor. Uma frase: ó Senhor. Outra frase: ó Senhor. E ele diz: porque toda vez que você diz uma frase, você repete: ó Senhor. Né? E ele começou a observar isso, não tinha reparado. E são esses vícios, são essas palavras escolhidas ou selecionadas que talvez a gente aprendeu a orar, ouvindo alguém orar, e achou bonito a palavra, e a gente adota essa palavra na nossa oração, e muitas vezes com o fim de impressionar outras pessoas, de rebuscar na oração. Então, cuidado com os vícios. Cuidado com essas vãs repetições. A oração tem que ser a expressão da minha alma. Não tem fórmulas. Não tem palavras específicas que eu tenho que selecioná-las. Eu não vou impressionar a Deus por um linguajar rebuscado. Deus olha o meu coração. O Espírito Santo, diz a palavra, intercede por nós com gemidos que não dá nem para expressar. Ele é o nosso intérprete, porque nós não sabemos orar como convém. Então não se preocupe com uma oração bem formulada, porque quando nós nos preocupamos com isso, ou queremos impressionar os homens, ou queremos impressionar a Deus. Nenhuma dessas duas coisas é válida ou lícita. Não useis, quando for orar, cuidado com a hipocrisia de querer ser aplaudido, reconhecido pelos homens. Não queiram impressionar as pessoas quando vocês oram. E nem muito menos queiram impressionar a Deus, porque Deus não se impressiona com você. Ele sabe quem somos. Nós não sabemos orar como convém.
não useis de vãs repetições, não ache que pelo muito falar você vai impressionar a Deus. Para que Ele lhe atenda, ou lhe responda o clamor. Jesus então corrige esses erros comuns, que revelam não proximidade com Deus, mas distância de Deus. São vícios, fruto da falta de um verdadeiro conhecimento de quem é Deus. Fruto da ideia, da construção ou da conceituação do Deus segundo o nosso entendimento, mas não segundo o Deus da palavra. Daí então ele passa ao segundo aspecto do qual ele quer ensinar os seus discípulos a orarem. Evitem esses erros comuns, presentes na natureza humana caída, da necessidade de ser aplaudido e reconhecido pelas pessoas na sua espiritualidade. Evite o erro de repetir achando que você vai impressionar a Deus com palavras vãs. No primeiro momento ele diz que para a gente resolver o problema de querer impressionar as pessoas ou ser aplaudido ou reconhecido como espirituais pela oração que a gente faz, é melhor que a gente ore trancado no quarto. Porque a gente não vai correr esse risco de querer orar para as pessoas, e sim para Deus. E mesmo quando estiver diante de Deus, não acho que você possa impressioná-la pelo seu muito falar. Então, vamos para o nosso segundo ponto que Jesus nos ensina. Ele, então, orienta aos seus discípulos a tomarem conhecimento de diante de quem eles estão. Aí vem o versículo 9. Portanto, quando orares, ou ao orares, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Essa frase traz tanto conteúdo, meus irmãos. Essa frase é a resposta de Jesus para nos ensinar, nos lembrar diante de quem nós estamos. A quem nós dirigimos a nossa oração, a quem deve ser dirigido a nossa ansiedade, a nossa alma, a nossa oração. Ao Pai que está nos céus. Ao Pai que é nosso Pai. É a mesma coisa, o pastor Lutero, nos últimos 2 sermões, do domingo passado e desse domingo, trata de um assunto que para mim, de fato, inquieta a minha alma. É a consciência, ou às vezes perceber a falta de consciência do que é esse momento aqui. Diante de quem nós estamos. Porque o nosso coração geralmente se esquece disso e age mecanicamente. E nós, com muita facilidade, perdemos de vista o que nós estamos fazendo aqui e diante de quem nós estamos. Com muita facilidade, a preocupação nas igrejas de elaborarem um culto que seja atrativo às pessoas que visitam, ou aos frequentadores do ambiente, ou a se preocuparem, a preparar e trabalhar a igreja com vistas às pessoas. Quando o culto na palavra de Deus é todo voltado exclusivamente a Deus. Nós, quando vimos a igreja, nós estamos vindo para um encontro. Nós expomos aqui o Salmo 95, né? Quando o salmista convida a nação de Israel a sair das suas casas e vir ao encontro de Deus, a saber diante de quem eles estarão. A gente pode começar o culto, pode entrar aqui nesse lugar sem essa consciência, sem estar com o nosso coração preparado para isso, sem refletirmos diante do Deus Santo. Estamos diante do Deus Santo,
do soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Jesus chama a atenção dos discípulos de que eles estão em oração diante de Deus. A quem dirigimos as nossas orações? A Deus, o Pai. É um momento singular e sublime, e eu tenho que ter consciência disso. E muitas vezes não tenho. E no culto, muitas vezes, somos tomados por vários pensamentos. Às vezes desviamos com muita facilidade do que estamos fazendo. Às vezes nos preocupamos com a criança que chora. Às vezes um pai não tem consciência de que eles deveriam educar os seus filhos e transmitir para os seus filhos o que significa o culto. Prepará-los para estar diante de Deus, para que eles criem no seu coração temor a esse momento. Mas muitas vezes nós nem temos consciência disso. Como é que a gente vai ensinar isso a eles? Muitas vezes perdemos com facilidade a nossa devoção ou concentração ao Senhor por uma conversa ao lado. Às vezes de forma irresponsável e leviana. Estamos no culto preocupados, como o pastor Lutero colocou isso, com o WhatsApp, ou com o jogo de futebol, ou com alguma coisa. E como foi pregado no domingo passado, profanamos a Deus. Profanamos o culto que é solene e santo ao Senhor. E por muitas vezes, Deus no Antigo Testamento usa os profetas para dizer ao seu povo: vocês abrem a boca para louvar, mas o coração de vocês está longe de mim. Eu repudio esse culto que vocês me prestam. E Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos: quando vocês orarem, tenham consciência de diante de quem vocês estão. Ele é o Deus Pai. Ele é o Senhor que habita os céus, soberano, Criador de todas as coisas. O Deus que tem controle de todas as coisas em suas mãos. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que conhece todas as coisas. O Deus que está presente em todo e qualquer lugar. É esse Deus do universo. É esse Senhor soberano que vocês dirigem a oração de vocês. E esse Deus soberano é Pai de vocês. E como um Pai amoroso, atenta ao clamor de vocês. É um Deus de misericórdia, é um Deus presente, é um Deus atento. Não está alheio à sua vida, ao seu sofrimento. É por isso que ele diz que não achem vocês que pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Deus sabe do que vocês precisam antes que vocês lhes peçam. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas, mas Ele é um Pai amoroso e atento às nossas necessidades. Nos dirigimos então ao Deus soberano, somos os seus filhos, Ele é o nosso Pai. Eu posso me chegar a Ele confiadamente, assim como um filho ao Pai. O conhecimento dessa verdade de Deus nos conduz a uma verdadeira vida de piedade. Esses dias o pastor Leandro Lima postou um texto falando sobre o tema reforma, e ele disse que às vezes se sente muito preocupado por um lado feliz pelo despertamento de várias pessoas e grupos em relação aos temas da reforma, às antigas doutrinas da graça, mas às vezes ele fica estupefato o quanto isso tem provocado de discussões e de desrespeito aos outros. Ele disse que é um conhecimento das antigas doutrinas da graça sem piedade. Isso é estranho à reforma.
Porque o conhecimento verdadeiro de Deus leva a uma vida piedosa verdadeira. Ao me aproximar de Deus, o meu coração é invadido por um desejo de estar na sua presença de forma transparente e sincera. Isso é verdadeira reforma. Fora isso, é discussão de conceitos acadêmicos, de conceitos teológicos, somente que não provocam, que nem produz piedade. Por isso que Jesus está dizendo para eles, após corrigir as tendências pecaminosas do coração humano, dizendo: vocês precisam conhecer diante de quem vocês estão, porque isso vai modificar a sua atitude em vida de oração. Evite querer ser reconhecido pelas pessoas. Evite achar que pelo muito falar Deus vai ser impressionado pelas suas palavras. Você está diante do Deus do universo, que conhece todas as coisas, inclusive o seu coração, e sabe do que você precisa antes que você lhe peça. Mas Ele é um Pai amoroso e atento à sua necessidade. Ele não é alheio ao seu sofrimento. Em terceiro lugar, o Senhor então nos ensina a prática e o conteúdo de nossas orações como modelo de piedade verdadeira. Do verso 10 ao verso 15, o Senhor então nos expõe pelo que devemos orar e qual deve ser a nossa agenda e a nossa prática de oração. Nos fala que o verdadeiro conhecimento de Deus nos conduz a uma prática piedosa, ou seja, uma vida de oração correta e adequada. E aí ele fala no verso 10, que nós deveríamos nos apresentar diante do Pai, que é nosso, que está nos céus, e clamar a Ele o desejo do nosso coração, que o nome dEle seja santificado, que o reino dEle venha se estabelecer, que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Primeiramente, então, Jesus nos orienta sobre as prioridades de Deus, que devem passar a ser as minhas prioridades. Que a minha vida, que os meus anseios, que o meu desejo, que aquilo que inquieta e que incomoda a minha alma, deveria ser as coisas de Deus. E aqui, mais uma vez, a gente entende por que os discípulos pediram a Jesus: nos ensine a orar, porque nós não sabemos orar de forma conveniente. E a gente percebe isso na nossa vida também. Nós não sabemos orar de forma conveniente. Porque a nossa preocupação, a nossa prioridade são as nossas coisas. São as nossas aflições, é o nosso problema, é a nossa dificuldade, é o nosso nome, é o nosso direito que foi violado. São as nossas coisas. E o Senhor está dizendo que quando nós conhecemos a Deus e diante de quem nós estamos em oração, a nossa prioridade passa a ser as prioridades de Deus. As coisas de Deus, o seu nome, o seu reino, a sua vontade. E veja, isso está em contraposição ao meu nome, ao meu reino e à minha vontade. E deixe-me ser franco com vocês. Nós vivemos a vida para estabelecer o nosso nome. Nós vivemos a vida para estabelecer os nossos sonhos. Nós vivemos a vida para viver os nossos projetos de vida. E nós usamos Deus e a oração para que Ele abençoe essas coisas. Para que Ele faça o nosso nome honrado. Para que Ele ajude que a gente execute os nossos projetos pessoais de vida. Para que a nossa vontade seja feita. E eu digo a vocês, meus queridos, como pastor que sou, a maioria dos conflitos relacionais, quer no casamento, quer fora do casamento, quer nas relações de igreja,
A maioria dos conflitos é porque alguém passou por cima da minha vontade. É porque alguém violou o meu direito. É porque eu me senti injustiçado. É porque o meu marido não tem sensibilidade para comigo. É porque a minha mulher só pensa no que ela quer e não no que eu quero. Os conflitos se resumem a essa questão de nós vivermos a nossa vida para estabelecer a nossa vontade, para fazer avançar os nossos projetos pessoais de vida, para que o nosso nome seja honrado, reconhecido. Segundo o escritor de Eclesiastes, vaidade e vaidade. A vida nossa se resume em vaidade. Por mais difícil que isso possa parecer, por mais que a gente reaja a isso, dizendo no nosso coração, não é assim comigo. Mas se a gente for honesto, se a gente for avaliar com sinceridade, a gente vai chegar a essa conclusão. As nossas expectativas, os nossos projetos, a nossa vontade, quando frustrada, é a causa do nosso desânimo, do nosso descontentamento, dos nossos conflitos nas nossas relações. Eu me dou tanto e o outro não reconhece isso. Quando você conhece a Deus, Jesus está dizendo isso, você passa a priorizar as coisas dele e não as suas coisas. Você passa a entender que você foi criado por ele para um fim. Você passa a entender que a vida se resume em um projeto do Deus soberano de redimir a sua criação, e que ele me alcançou, que ele me redimiu, e quer que eu me envolva com isso para a glória dele, para não viver mais para mim mesmo, para fazer a sua vontade e não mais a minha. E é isso que é tão caro e difícil. E o nosso coração é tão enganoso e tão perverso, como diz a Escritura, que a gente até usa da espiritualidade para dizer que a gente é piedoso e quer viver para Deus, quando muitas vezes o que a gente quer estabelecer é a nossa vontade. Porque quando ela é ferida, manifesta então pelo que nós lutamos. As prioridades de Deus devem ser as minhas prioridades, até mesmo na oração. A minha preocupação deve ser com o nome de Deus, com o zelo pelo seu nome. Já falei isso para vocês aqui. E para mim o melhor exemplo disso é Jesus. Quando chega em Jerusalém, naquela última semana de vida, e olha para o templo, e no pátio dos gentios, tem um bocado de banca, vendendo nichos e objetos de culto, pombas para serem sacrificados e animais. E ele percebe que a religião se tornou um comércio. Ele se indigna na sua alma, dizendo que transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio. E pega um chicote e sai chutando as barracas. E sai quebrando tudo. Alguém pode dizer assim, Jesus se descontrolou. Né? Esse foi o motivo pelo qual ele declara, depois disso, que Senhor, o zelo pela tua casa me consumirá a vida. E foi de fato isso. Foram os sacerdotes, foram as autoridades religiosas de Israel, que indignados com essa atitude de Jesus, montaram um complô para condená-lo. E a partir de então, ele foi preso, acusado falsamente, pressionado para ser julgado e condenado, visto que a nação de Israel e as autoridades não tinham poder de matá-lo. As autoridades romanas tinham. Temos que pressionar a autoridade romana para poder matá-lo. Temos que fazer acusação falsa contra ele, porque ele está acabando com o nosso negócio. O nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, deve ser a minha prioridade. Eu devo orar a Deus assim, Pai, não deixe que o teu nome seja envergonhado.
no nosso país, o nome de Deus é agredido, as coisas de Deus são agredidas todos os dias. E muitas vezes, nós não estamos nem aí para isso. Se fosse o meu nome, se fosse a minha vontade que estivesse sendo violada, se fosse o meu nome que tivesse sido blasfemado na internet, aí eu levantava indignado, aí eu abria processo, aí eu ia atrás das pessoas. Mas é o nome de Deus. Deus é suficiente para resolver os problemas dele, Ele é soberano. O que é que eu posso fazer? Jesus está dizendo que quando eu conheço esse Deus, e quando eu sei quem é Ele, o que Ele fez por mim, a minha vida para mim mesmo perde sentido. Paulo diz, olha, eu não tenho a minha vida para mim mesmo como preciosa, contanto que eu complete a carreira que me foi proposta por Deus, contanto que eu faça o que Deus me designou para fazer. Meus irmãos, isso não é uma coisa apenas de apóstolo Paulo, ou de pastor, ou de missionário, isso é coisa do crente. Ele foi redimido de uma vida egoísta para ele mesmo, para ele não viver mais para ele mesmo, e sim para Deus. As coisas de Deus têm que ser as minhas prioridades, porque eu fui criado para Deus, eu fui criado para a glória dEle, eu fui criado para servi-lo. Ele é Senhor, eu sou servo, e a minha vida só vai encontrar sentido e significado nele. E nós somos tentados diariamente pelo diabo, pelo mundo e pela nossa própria natureza, a viver para nós mesmos e não para Deus, a sermos nós mesmos os deuses da nossa vida. Não permita, Senhor Deus, que o Teu nome seja envergonhado. Santifica o Teu nome, glorifica o Teu nome. Faça-se conhecido no nosso país, no nosso meio, na nossa sociedade. É a oração, é o clamor, é o desejo, é a paixão da pessoa que conhece Deus. Que o Teu reino avance, Senhor Deus, que o Teu domínio avance, que o Senhor conquiste o nosso país. Que as pessoas se rendam ao Senhor, que os governantes reconheçam o Senhor como Deus, que a Tua vontade seja feita no nosso país, como ela é feita nos céus. Nós estamos nesse mundo para nos envolvermos nessa missão, de fazer o nome de Deus conhecido, o amor dEle e a misericórdia dEle pelos homens ser conhecida. E nós não deveríamos ter paz no coração enquanto isso não for realizado. Mas nos acostumamos com o conforto das nossas vidas, com as bênçãos que Deus na sua misericórdia nos concede. Trabalhando o planejamento estratégico da igreja, numa das ameaças que nós estávamos vendo, é interessante a gente observar isso, né? Vindo de vocês mesmos. Uma das ameaças que podem atrapalhar a igreja no cumprimento da missão dela é o desenvolvimento econômico da igreja, é o crescimento material da igreja, de vocês, meu. Quantas vezes uma casa de praia é uma bênção, mas quantas vezes ela pode me tirar de estar cultuando a Deus no dia que Ele separou para que isso fosse feito? Quantas vezes as oportunidades de lazer, né, pode nos roubar, né, de a gente querer estar diante de Deus adorando ao Senhor. Muitas vezes, como diz alguém, nos abestalhamos com a bênção que o Senhor nos dá e negligenciamos o Senhor que nos dá a bênção. Nosso coração é pecaminoso. A Europa é um exemplo disso. Os alicerces da Europa são cristãos. E por causa disso, os países que foram, as regiões que foram colonizadas pelo protestantismo, cresceram economicamente, cresceram educacionalmente,
cresceram em qualidade de vida. E depois que estavam tudo bem, esqueceram de Deus. Voltaram as costas para o Senhor. Abandonaram a Deus. É a tendência do nosso coração. Mas também Jesus diz que conhecer o Deus verdadeiro me leva à consciência de dependência dEle. E aí vai o segundo item da agenda de oração. Primeiramente, as coisas de Deus, que devem ser as minhas preocupações e prioridade. E o senso de dependência. O senso de insignificância diante desse Deus soberano. O senso de que por mais que eu me esforce, eu não posso prover para mim aquilo que é necessário para a minha subsistência. Eu dependo dEle. Ele é o meu Deus. Ele é aquele que, enquanto ainda eu durmo, oportuniza as coisas para que eu tenha o meu sustento. Todas as coisas provêm dEle. É Ele quem me dá a saúde, é Ele quem me dá a família, é Ele quem me abençoa. Não é rouba-me aquele senso pecaminoso de que o meu braço e a minha força conquistou essas coisas para mim. Quando eu conheço quem é Deus e quando eu me conheço em contraste, eu percebo que eu preciso ter a consciência de dependência total e completa dEle. Então é por isso que eu oro a Ele, pedindo pelo pão. É por isso que eu oro a Ele, pedindo para que Ele providencie a minha manutenção, a minha renda, o meu sustento, para que eu viva uma vida digna. Conhecer o Deus verdadeiro me leva à dependência dEle, ensina Jesus. Quando você for orar, em primeiro lugar, priorizando a glória do nome do Senhor, o avanço do seu reino, o estabelecimento de sua vontade, também lembre-se que você depende dEle para viver. E por isso peça a Ele o pão de cada dia. Peça a Ele o seu sustento. Diga a Ele: Senhor Deus, eu dependo do Senhor para poder viver a minha vida. Eu dependo do Senhor para manter a minha família. Eu dependo do Senhor para dar aos meus filhos uma condição de vida digna. Eu dependo do Senhor para a vida. Me dê, Senhor Deus, o meu sustento. Me dê, Senhor Deus, a saúde. Me dê, Senhor Deus, a capacidade. Me dê, Senhor Deus, o vigor para trabalhar. Porque o trabalho é digno e foi criado pelo Senhor. E me faça gozar o fruto do meu trabalho. Mas eu também dependo de Deus, não somente para o sustento da minha vida, mas eu dependo de Deus para que Ele derrame sobre mim a sua misericórdia e graça, porque eu sou pecador e eu preciso de Deus para que Ele me perdoe os pecados que eu cometo contra Ele. Porque mesmo conhecendo esse Deus maravilhoso, mesmo priorizando as coisas dEle, mesmo querendo ver a sua glória, mesmo querendo ver o avanço do seu reino, mesmo trabalhando para que a sua vontade seja feita na minha vida, na vida da minha família e da sociedade, ainda assim eu sou pecador. Ainda assim eu vou desapontá-lo, ainda assim eu vou transgredir a sua lei, ainda assim eu vou ferir a sua santidade com os meus pecados, quer sejam eles por pensamento, quer sejam eles por ações, quer sejam eles por palavras. E eu dependo da misericórdia de Deus para que Ele me perdoe a minha incapacidade de agradá-lo perfeitamente. E por fim, eu também dependo de Deus para que Ele me proteja do mal, para que Ele me livre do mal. Me livre do mal de viver numa sociedade hostil a Ele. Me livre do mal da violência que cerca as nossas vidas. Me livre do mal de incorrer em pecado contra Ele, de ser vencido pela tentação. E Ele diz: me ensina a orar por essas coisas, pelo meu sustento, pelo perdão dos meus pecados e por proteção, para que eu não venha incorrer em falta e não venha desapontá-lo. Pedir a Deus, depender de Deus, para que na minha fraqueza Ele me dê forças.
na minha fragilidade, Ele me sustente e me dê vigor, proteção, graça na minha vida. As minhas necessidades, meus queridos, são prioridades de Deus. As prioridades de Deus são minhas prioridades. Eu devia entender isso. Eu só entendo isso quando entendo Deus, quando conheço Deus, quando tenho um relacionamento com Ele. O legado da reforma deveria nos conduzir a uma vida de oração, a uma vida de quebrantamento, a uma vida de busca de sua glória, de um clamor comunitário, de uma vida aos seus pés. Só após isso, ser consertado, é que podemos priorizar as coisas de Deus em nossas vidas. É uma coisa interessante aqui, o efeito prático disso que Jesus nos ensina. Eu deveria priorizar as coisas de Deus, né? Mas para priorizar as coisas de Deus, eu tenho que aprender a orar. E aprender a orar convenientemente ou corretamente só quando eu conheço Deus. Suas verdades, que passam a me estimular a ter uma experiência prática de vida com Ele, a me aproximar dEle, a entender que eu dependo dEle, que eu preciso dEle. E só quando eu estou aqui é que eu vou ter vigor e força e renovação para poder viver a minha vida para a sua glória. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de Deus, do seu Espírito. Precisamos nos esvaziar das vaidades de querer ser visto pelos homens. Precisamos nos quebrantar e admitir que não sabemos fazer o certo. Que nossas tentativas, por melhores que sejam, que nossos esforços, por melhores que sejam, são vãos, se confiado na nossa força e no nosso braço. Precisamos nos esvaziar daquilo que estamos cheios, disse alguém, para poder nos sermos enchidos daquilo que estamos vazios, ou seja, de Deus, do seu Espírito. Eu gostaria de fazer um desafio à igreja. Dia 31 de outubro, terça-feira. É um dia significativo? É. Esse dia eu estava conversando com alguns colegas da minha turma de 30 anos de formação no seminário, e a gente estava discutindo essas questões, que a gente tem visto tanto reforma, que isso pode cair numa mesmice. E a gente pode cair num triunfalismo. E a gente pode esquecer de fato do que a reforma propunha. E não adianta só celebrar que os 500 anos da reforma, a gente tem que viver isso. E não adianta somente estar exaltando o nome de certas personagens, porque eles foram servos como nós, sujeitos às mesmas tentações. Talvez a diferença foi que eles entenderam e conheceram quem é Deus. E se quebrantaram diante desse Deus, e aí foram usados por esse Deus para transformar a sua realidade. E o Deus continua sendo o mesmo, e a realidade caótica continua sendo a mesma, e nós, seres humanos fracos, falhos, incapazes, continuamos os mesmos. Só tem uma coisa que pode mudar e transformar isso: a consciência de quem é Deus, e um coração quebrantado diante dEle, de querer priorizar as coisas dEle e não as nossas coisas, de não queremos usar Deus como servo para abençoar os nossos projetos, para dizer a Deus: Senhor, eu quero que a minha vida glorifique o Teu nome. Eu quero que o Senhor me convença, me atraia, me quebrante, me humilhe, para que eu viva para o Senhor e não mais para mim mesmo. Eu gostaria tanto que nós pudéssemos mudar a nossa realidade, tão triste às vezes, de nos reunirmos aqui com uma plateia cheia nos nossos domingos, mas chegarmos a 15, 20 pessoas nas nossas reuniões de oração. Isso é sintomático. Isso revela que nós não sabemos de fato o que é oração. Ah, pastor, mas eu oro particularmente. Eu sei, você deve orar particularmente. Mas Deus e a reforma foi uma convocação para que a igreja resgatasse a oração comunitária. Deus, quando diz ao seu povo, Israel, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Aqueles homens há 500 anos passados creram nisso e buscaram apaixonadamente a Deus. E nós existimos enquanto denominação porque um desses homens, diante de Deus, diante de um caos num país, clamava a Deus: Senhor, dá-me a minha nação, senão eu morro. Por que esse homem ousava fazer essa oração a Deus e confiar nisso? Porque ele conheceu a Deus. Porque ele foi transformado por esse Deus. Ele conheceu a Deus verdadeiramente, não só na teoria, mas na prática, da experiência da vida pessoal dele. E nós não temos isso. Eu queria desafiar vocês, meus irmãos, a buscarmos a Deus nesse dia 31 de outubro, com essa consciência. Eu estava falando com o presbítero, eu despedindo a ele hoje pela manhã: presbítero, transforme a primeira segunda-feira do mês no último dia desse mês de abril. Vamos convocar os homens às 5 horas da manhã, a estarmos aqui no dia 31, na terça-feira de manhã, para que a gente ore a Deus e que a gente coloque em prática isso. Que a gente peça a Deus: Senhor, tenha compaixão da gente, tenha misericórdia da gente, transforma a nossa vida, transforma a nossa família, transforma a nossa igreja, transforma a nossa realidade como nação. Usa a nossa vida, Senhor Deus, como o Senhor usou a vida de homens que eram homens simples, meus irmãos, não eram ninguém além do que eu e você, mas eram pessoas que se colocaram diante de Deus para serem usadas por Deus, inquietas, inconformadas com o mundo, dizendo: Senhor, usa a minha vida. E Deus continua sendo o mesmo, para poder usar vasos tão frágeis como eu e você, tão pecadores como eu e você. E eu queria desafiar a igreja, aos homens da igreja, terça-feira, dia 31, a estarmos aqui. Eu não queria que o culto fosse lá, não. Eu não queria que a reunião fosse de oração lá, não. Eu queria que fosse aqui, para que a gente pudesse estar aqui, os homens, colocando diante de Deus às 5 da manhã. Tem que começar por nós. Nós somos os responsáveis. Nós somos aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade da nossa igreja, e da nossa família, e da nossa nação. Eu queria convidar também as mulheres da igreja, a SAF da igreja, as mulheres do Miami da igreja, as Déboras, as Anas, as mulheres da igreja, a estarem aqui também nesse dia, separarem quem puder separar. Eu sei que muitos trabalham, mas quem puder separar um horário, às 9 horas da manhã. Os homens vêm às 5, as mulheres vêm às 9 da manhã. Não tem outra coisa a pedir a Deus: Senhor, faça uma transformação acontecer na realidade do nosso país. Visita a tua igreja, quebranta a tua igreja, faz acontecer algo no nosso país que aconteceu na Europa. Muda a nossa realidade, incendeia o nosso coração pelo teu evangelho, faz com que a gente viva com coragem isso. Eu queria convidar também os jovens e os adolescentes da igreja a virem aqui no dia 31 à tarde, às 15 horas, a orarem a Deus aqui, a buscarem ao Senhor aqui. E por fim, queria convidar toda a igreja: se você não pode vir às 5, se você não pode vir às 9, se você não pode vir às 15, vem às 19 horas para a gente orar aqui no nosso culto de oração, buscar a Deus e colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu queria ousar mais e pedir uma coisa mais a você: tire esse dia para buscar o Senhor em jejum. Coloque-se diante de Deus. O Antigo Testamento nos ensina isso, que em situações de calamidade, em situações de caos,
O povo de Israel se humilhava e se quebrantava e buscava a Deus em jejuns e oração, para pedir a intervenção de Deus. Homens, vamos fazer diferente. Dia 31, 5 horas da manhã aqui orando. Mulheres, vamos nos colocar diante de Deus no dia 31 às 9 da manhã. Jovens, vamos nos colocar diante de Deus às 15 horas aqui no dia 31. Igreja, em nome de Jesus, venha se colocar diante de Deus em oração no dia 31 aqui às 19 horas para a gente buscar o Senhor em oração. Tire esse dia para que você peça a Deus: Senhor, faz alguma coisa acontecer na minha vida. Muda o meu coração. E aí eu volto a citar Spurgeon. Quando não temos vontade de orar, é um alerta que devemos orar mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus renove a sua igreja. Que Deus santifique as nossas vidas. Eu queria convidar você, se você puder, nesse momento agora, a se colocar diante de Deus de joelhos, a buscar a presença do Senhor, a orar ao nosso Deus, a clamar ao Senhor por misericórdia. Ó Deus bendito e Pai amado, somos o teu povo, a tua igreja, e nos colocamos diante do Senhor da mesma forma que os teus discípulos, Jesus, clamou, solicitou, pediu ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Ensine-nos, ó Senhor Deus, a te conhecer. Dá-nos o privilégio de termos uma experiência profunda com o Senhor. Derrama sobre nós da tua graça e do teu Espírito, meu Deus. Atrai os nossos corações à tua presença, a uma vida de quebrantamento, de dependência, de oração ao Senhor. Tenha compaixão da tua igreja, meu Deus, que se encontra aqui diante do Senhor, quebrantada, de joelhos, pedindo que a tua misericórdia nos assista, que o sangue de teu Filho Jesus nos limpe dos nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, as nossas negligências. Perdoa, Senhor Deus, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor Deus, a nossa vaidade de vivermos para nós mesmos. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando nos ressentimos, quando nos magoamos, quando nos melindramos, quando não somos reconhecidos pelas pessoas como nós achamos que devíamos. Tenha compaixão e misericórdia dessas vaidades do nosso coração. Nos ensine, Senhor Deus, a viver para o Senhor, para o teu agrado, para a tua glória, meu Deus. Que a vida não seja preciosa para nós mesmos, contanto que cumpramos a missão que o Senhor nos tem dado e chamado para servir ao Senhor e glorificar o teu nome com as nossas vidas. Ó meu Deus, tenha misericórdia e compaixão das nossas famílias, dos nossos lares. Visita a nossa casa, Senhor Deus. Quebranta o coração dos nossos queridos. Faz com que todos eles amem ao Senhor, busquem ao Senhor, sejam apaixonados pelo Senhor. Porque somos o povo da aliança. Tu és o nosso Deus e Deus da nossa posteridade. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Tenha misericórdia de nós enquanto igreja local. Senhor Deus, quebranta-nos, humilha-nos. Faz com que tenhamos um coração sincero diante do Senhor, que a vaidade não nos mova, Senhor Deus, mas que o coração humilde e quebrantado, consciente da fraqueza que somos enquanto igreja e da necessidade que temos da tua bênção e da tua presença na nossa vida. Usa essa fragilidade, usa, Senhor Deus, a nossa vida como igreja para viver para a tua glória, para cumprir a missão e se envolver com a missão que o Senhor nos tem confiado. Tenha misericórdia e compaixão de nós, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência de Ti. Nós somos dependentes do Senhor e muito obrigado quando o Senhor nos prova isso. Quando achamos que as coisas estão no nosso controle,
O Senhor puxa o nosso tapete para dizer: não são vocês, sou eu. Obrigado por isso, Senhor Deus. Porque o Senhor nos quebranta para mostrar a tua glória, o teu poder, que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós louvamos o teu nome por isso. E pedimos agora, nesse momento, que nos encha do teu Espírito Santo. Renova a nossa vida, Senhor Deus, para que possamos viver tão somente para o Senhor. Que o Senhor tenha prazer na vida de cada pessoa aqui presente. É a nossa oração, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos então encerrar cantando o hino.